Só esperar começar a gravação. Pronto, boa noite. Boa noite quem está aqui com a gente. Boa noite também quem está no YouTube, né, assistindo. Afinal de contas, acho que a audiência está maior no YouTube do que presencial aqui. Presencial entre aspas, né? Bom, começando mais uma reunião do GEAC. Hoje nós vamos discutir sobre o texto O Artista e o Seu Tempo, de 1957. Trata-se de uma das conferências, né, ali do finalzinho das atividades relacionadas ao Prêmio Nobel de Literatura, que o Camus proferiu na faculdade de Uppsala, na Suécia, né, depois aí de ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Eu vou botar aqui o apresentar, certo? Para a gente... Ó, Eduardo Teixeira chegou. Vou botar aqui para apresentar, para a gente poder ver o texto, né? Aí vocês me falam, tá dando para ver o texto direitinho? A letra tá boa? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver o chat aí se tem alguma coisa. Apareceu agora. Apareceu? Tá lá? Tá aparecendo aí tradução da conferência L'Artiste et son Temps, de Albert Camus. Eita, que foi agora todo o meu cursinho de francês, agora fiz valer. Tá aparecendo para vocês? Eu não estou conseguindo ver o chat, então, se alguém puder falar. Aparece sim. Perfeito, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte. Eu espero que vocês me ajudem nessa tarefa de ler também, porque eu acabei de dar um mini curso. Então, eu começo, né? Basicamente, eu vou falar esse texto aqui da Lídia Rogato, que ela foi que traduziu essa conferência, né? O Artista e Seu Tempo. E aí eu queria saber qual de vocês gostaria de ler esse comecinho aqui, ó. Uma página só, vai. Que terminaria aqui nessa parte do... É fácil perceber tudo que a arte tem a perder. Termina no parágrafo... Eita, que o parágrafo é grande. Criação ainda que é possível. Quem gostaria de ler essa parte? Se ninguém ler, eu vou ter que ler tudinho mesmo. Então, é a vida, é o jeito. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém. Bom, vamos lá. Quem foi que falou eu, que eu não vi aqui? Quem foi que falou eu? Que eu não... Giane? Pronto, Giane. Pronto. Então, perfeito. Ótimo. Fico feliz. E aí depois eu posso ler, ou o Eduardo lê, ou o Roger, ou a Joselda, não sei. Vamos lá. Vamos pelo comecinho aqui. L'Artiste et son Temps é uma conferência de Albert Camus pronunciada, né, em 1957 na Universidade de Uppsala, na Suécia, né? A ocasião era célebre, o encerramento das cerimônias do Prêmio Nobel de Literatura, né? Há textos de curiosidade, como alguns sabem e outros não, né? O Camus não se achava ao mérito de ter recebido esse Prêmio Nobel de Literatura em 1957, até porque quem estava concorrendo com o Camus era um amigo dele, o André Malraux, né? Então ele não se sentia tão confortável com isso. Porém, ele foi lá, era um prêmio muito bom em dinheiro, né? Até hoje né? 1 milhão. E também pela glória, né? Todos os títulos relançados com o selo do Nobel, enfim, né? O texto que segue, apesar de não muito conhecido do público brasileiro, de fato, nós não temos acesso aqui a muitas conferências e palestras do Camus. Nós não temos, simplesmente não foram traduzidas. Algumas coisas foram traduzidas por pessoas estudiosas, pesquisadores e coisas do gênero, né? Essa é uma delas. Inclusive, fazer o agradecimento aqui público. Obrigado, Lídia, por você ter traduzido esse texto, né? O texto que segue, apesar de não muito conhecido pelo público brasileiro, é de fremente atualidade. Sim,
O texto está escrito em 1957, mas se nós formos colocar algumas ideias que saltam os olhos, parece que é uma coisa muito atual, uma coisa assim muito rica e atual, né? Camus convida para uma reflexão sobre o trabalho, a vocação e o necessário engajamento do artista com as demandas políticas da sua geração, uma geração tanto de miséria quanto de esperança, né? Eu destaquei essa parte porque o Camus, nos primeiros momentos aqui do texto, ele vai ressaltar muito isso. Ele vai falar muito sobre a sua geração, que é uma geração de guerra, que é uma geração de miséria, de tragédia, de dor, de morte, mas, mesmo assim, é uma geração que não se entregou às filosofias negacionistas, é uma geração que se entregou à luta política, à luta armada, né, para que o bem vencesse o mal, né? Então, assim, embora o tom das primeiras páginas passe a impressão de que o autor imagina o artista em uma posição nada promissora, o leitor não deve se enganar. É com uma nota esperançosa que Camus, nascido há 100 anos na Argélia, termina sua conferência, né? Regozijemo-nos. Tal convite reflete mais do que uma conclusão otimista sobre as provações que o artista deve vencer. Um artista desenhado com a memória e o sangue seco das grandes guerras, né? Camus nasceu em 1913. Então, Camus já nasce na Primeira Guerra, perde o pai em 1914, tem ali a Revolução, a Revolução Russa, tem ali a Guerra Civil Espanhola, tem o craque da Bolsa, tem a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, né, do fascismo. Então, como uma geração dessa poderia sobreviver, né? Reflete, como a própria filosofia de Camus, o poder avassalador que o artista, sobretudo o escritor, pode despertar quando, não obstante a miséria da história, promove a vida, a trégua no meio da batalha, a grandeza por trás do risco, a liberdade despertada pela palavra. Esta tradução é um pequeno gesto de homenagem a Camus, um homem cuja biografia e trabalho refletem a longa tragédia do século XX. Na ocasião do centenário do seu aniversário, as palavras que seguem podem ser lidas como um apelo para que se lute abertamente contra o instinto da morte na história, para que o artista, enfim, lembre-se da beleza, do prazer de ser e se comprometa a buscar e defender a liberdade, né? Excelente introdução da Lídia, né? Fantástico. E aí a gente já parte agora para a tradução, enfim, do texto. Então, Jeane, pode começar aí. Certo. É de que página até que página? Tu pode começar do comecinho aqui do texto, né? O artista e o seu tempo, e aí tu para nesse último parágrafo aqui, no primeiro parágrafo da página 341. Tu pararia bem aqui nessa parte. É simplesmente de saber como entre as polícias de tantas ideologias, a extrema liberdade de criação ainda é possível. Que eu acho que dá para a gente discutir muita coisa. Maravilha. Deixa eu localizar aqui bem. O artista e seu tempo. Em suas preces, um sábio oriental sempre pedia que a divindade o poupasse de viver em uma época interessante. Como nós não somos sábios, a divindade nos poupou e nós vivemos em uma época interessante. Desse modo, ela não admite que nós nos desinteressemos dela. Os escritores de hoje sabem disso. Se eles se manifestam, recebem críticas e ataques. E se modestos eles se calam, eles são culpados violentamente por seu silêncio. No meio dessa bizarra, o escritor não pode mais esperar o isolamento para buscar as reflexões e imagens que admira. Até os dias de hoje, permanecer distante sempre foi possível. Quando alguém não aprovava, podia frequentemente se calar ou escolher falar de outra coisa. Mas hoje tudo mudou.
e mesmo o silêncio passou a ter implicações perigosas. A partir do momento em que a própria abstenção é considerada uma escolha, punida ou admitida como tal, o artista, querendo ou não, é chamado à embarcação. Essa ideia me parece mais justa do que a de compromissado. De fato, não se trata para o artista de um compromisso voluntário, mas de um serviço militar obrigatório. Todo artista hoje é embarcado na galera de seu tempo. Ele deve nela se resignar, mesmo se julgar que tal galera fede a arenque, que os vigias brutais são realmente muito numerosos e que, além disso, o navio está tomado por uma direção equivocada. Nós estamos em mar aberto. O artista, como os outros, deve retomar por si mesmo sem morrer, se isso for possível. Em outras palavras, deve remar, perdão. Em outras palavras, ele deve continuar a viver e a acreditar. Para ser sincero, não é fácil. Eu entendo que os artistas sintam falta dos confortos do passado. A mudança é um tanto brutal. Certamente, o mártir e o leão sempre existiram no circo da história. O primeiro se sustentava com consolações eternas, o segundo com um alimento histórico bem ensanguentado. Mas até aqui o artista ficava nas arquibancadas. Ele cantava por nada, para si mesmo, ou, no melhor dos casos, para encorajar o mártir e distrair um pouco o leão do seu apetite. Hoje, pelo contrário, o artista se encontra no circo. Sua voz, por necessidade, não é a mesma. Ela é bem menos segura. É fácil perceber tudo que a arte tem a perder com esta constante obrigação. Em primeiro lugar, a facilidade, a divina liberdade tão aparente nas obras de Mozart. É mais simples entender o aspecto selvagem e teimoso das nossas obras de arte, sua preocupação e colapsos súbitos. Com isso, é óbvio que nós temos mais jornalistas do que escritores, mais escoteiros da pintura do que Cézanes, e que, enfim, a Bibliothèque Rose ou o romance noir tomaram o lugar de Guerra e Paz ou de A Cartucha de Parma. É claro que é sempre possível opor a este estado de coisas a lamentação humanista, se tornar o que Stefan Trofimovich em Le Possède queria ser em todas as forças. A encarnação da censura. Como este personagem, também se pode ter acesso de tristeza patriótica. Mas essa tristeza não muda nenhum ponto da realidade. Seria melhor, na minha opinião, fazer a sua parte à época, uma demanda urgente, e reconhecer tranquilamente que o tempo dos queridos mestres, dos artistas das camélias e dos gênios sentados no sofá chegou ao fim. Hoje em dia, criar é criar perigosamente. Toda publicação é um ato, e este ato expõe as paixões de um século que nada perdoa. A questão, dessa forma, não é saber se isto é ou não nocivo à arte. A questão para todos aqueles que não podem viver sem a arte e sem aquilo que ela significa é simplesmente a de saber como, entre as polícias de tantas ideologias, quantas igrejas que solidão, a estranha liberdade de criação ainda possível. Perfeito. Muito bom, Jânio. Muito obrigado pela leitura. Muito bom. Pessoal, alguém tem alguma coisa a relatar acerca desses trechos? Alguma coisa, alguma dúvida? Algum comentário? Bom, se for surgindo alguma dúvida, algum comentário, ou vocês queiram simplesmente falar sobre, né, o microfone está aberto aí para isso. Eu separei aqui alguns trechos dessa parte, né, justamente para a gente ter uma noção aí do que o Camus está querendo falar tão bem dessa questão do artista, né, e o seu tempo, a sua geração, né. Primeiramente, ressaltar esse caráter que o Camus tem de começar um texto tão bem, né? Parece que ele tem essa habilidade, né? Ele já começa aqui falando, em suas preces, um sábio oriental sempre pedia que a divindade o poupasse de viver em uma época interessante.
Quando ele fala uma época interessante, ele está querendo dizer uma época turbulenta, né? Como nós não somos sábios, a divindade não nos poupou e nós vivemos em uma época interessante. E essa época interessante para o Camus foi o que eu acabei de dizer, uma época turbulenta, uma época de tragédias, de dores, de revoluções, de mortes, né? O Camus perdeu vários e vários amigos na Segunda Guerra Mundial, né? O Camus perdeu pessoas ali jovens, né, que estavam com ele ali na resistência francesa, né? Perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial, né, como eu tinha dito. Então, tudo isso tem um sentido, né? Tudo isso tem um preço, né? Mas, claro, essa época interessante que o Camus está falando aqui é como, em uma época dessa tão turbulenta, pode existir tantos artistas e tantos escritores, né? E aí ele fala que os escritores de hoje sabem disso, né? Dessa questão da arte, né? Peraí que entrou uma pessoa aqui. Só aceitar. Pronto, o grande Jefferson Mendonça já entrou. Seja bem-vindo, meu filho. Já está aí? Se não está, vai entrar já. Mas vamos lá. Eles se manifestam, recebem críticas e ataques, e se modestos, eles se calam. Eles são culpados violentamente pelo seu silêncio, né? Aqui, pessoal, a gente encontra pela primeira vez a questão tão cara para o Camus, né? De receber as críticas e contra-atacar. Camus era muito criticado por suas posições, pelos seus livros, né? Pelas suas peças, né? E ele sabia exatamente quando ele deveria se calar ou quando ele deveria falar, ir ao ataque, né? Por isso que existirá uma série de textos do Camus chamado Em Defesa do Homem Revoltado, né? Porque é uma série de textos que ele escreve justamente para tentar defender aquele livro tão atacado, né? Que é O Homem Revoltado, de 1951. Mas em outros momentos, outras peças, outros livros, coisas do tipo, a gente também tem certos ataques, como o célebre ataque de Roland Bates, né, em relação à peste. Né? Cartas que os dois trocaram ali, críticas, né, que o Roland Bates formulou em relação à forma e à questão da peste, né, livro de 1947, e que o Camus vai ali, defende, faz as suas análises também em relação a isso. Né? Um momento que eu destaco muito importante desse texto é essa partezinha aqui, ó. Quando alguém não aprovava, podia frequentemente se calar. O silêncio do artista, em tempos antigos, não tinha um preço, não tinha um peso. Né? E o Camus, com todas as letras, ele diz aqui, né? Se o silêncio não tivesse hoje uma implicação. Né? Quando alguém não aprovava, podia frequentemente se calar, ou esconder e falar de outra coisa. Mas hoje tudo mudou. Hoje tudo mudou, e ele está escrevendo isso em 1957, né? E mesmo o silêncio passou a ter implicações perigosas. Ora, o que não é hoje o silêncio de um artista? Né? Quais as implicações que esse silêncio tem hoje em dia? Né? São variadas, né? Seja um posicionamento político, seja um posicionamento social, seja um posicionamento em relação a uma crítica ou alguma coisa do tipo, né? A partir do momento em que a própria abstenção é considerada uma escolha, punida ou admitida como tal, o artista, querendo ou não, é chamado à embarcação. Esta ideia me parece mais justa de compromissado, né? E é engraçado, ele utiliza embarcado ou embarcação. Algumas traduções desse texto utilizarão embarcação, né? Embarcado, né? Como a diferença entre embarcado e compromissado, né? A Lídia quis usar embarcação, é interessante, porque faz essa noção de como se fosse um navio, né? E ela muda depois, eu acredito, porque aqui tem todo artista hoje em dia embarcado na galera do seu tempo, né? Eu acho que em algumas outras tradições tem o navio de seu tempo, ou da sua geração. Mas, enfim, é interessante para a gente ter essa análise, né?
o que isso quer dizer? Quer dizer que um artista tem que se posicionar. Né? Se vocês escutarem hoje em dia alguém falando que artista não precisa se posicionar, vocês peguem O Artista e o Seu Tempo, texto de 1957, do Camus, e aí falem, não é bem assim, né? Não é bem desse jeito. Um artista tem a obrigação de se posicionar ao seu tempo, né? Seja para aluviar uma injustiça, seja para destruir uma injustiça, né? Seja para lutar contra o mal, né? Digamos assim. E aí tem outro momento muito bonito aqui, que ele fala, para ser sincero, não é fácil. Eu entendo que os artistas sintam falta do conforto do passado. Os artistas do passado, sejam eles qual forem, recebiam críticas, fim de história, acabou, e é isso daí, vida que segue. Né? Hoje ela já tem um peso completamente diferente. O silêncio tem esse peso, né? Então, esse conforto do passado, que era o silêncio diante dessa crítica tão brutal, tão sincera, tão, né, necessária, né, o Camus aqui utiliza. Eu entendo que os artistas eles sintam essa falta, né? Mas o negócio mudou. Camus está dizendo com todas as letras aqui, gente, mudou. A parada agora é diferente. Certamente o mártir e o leão sempre existiram no circo da história, né? O primeiro se sustentava com as consolações eternas e o segundo com um alimento histórico bem sangrento. Metáfora muito bonita aqui que o Camus faz entre o martírio e o leão, representando essa selvageria, esse movimento da história, sempre buscando o sangue, né? A violência, o poder. Né? Mas até aqui o artista ficava nas arquibancadas. É outro momento muito interessante desse texto, porque o Camus está dizendo com todas as letras que o artista ficava lá na arquibancada, como se a gente pode imaginar o Coliseu, né, ou o teatro, né, e parece que o artista ele não tinha uma responsabilidade ou um compromisso com o que estava ocorrendo. E o Camus vai falar, ele cantava por nada, para si mesmo, ou, no melhor dos casos, para encorajar o mártir e distrair um pouco o leão do seu apetite. Hoje, pelo contrário, o artista se encontra no circo. Né? Olha a dimensão de importância que nós encontramos aqui, quando o Camus fala que o artista não está mais na arquibancada, ele não é mero espectador da sua arte ou da arte dos outros. Ele se encontra embarcado na sua própria arte. A sua própria arte se torna, de alguma maneira, ele próprio, né? Seja um desenho, uma escritura, não sei, alguma coisa desse tipo. Há ele, né? Há um pouco dele dentro daquela obra de arte. Né? Sua voz, por necessidade, não é a mesma. Ela é bem menos segura. E aí, por que a Lídia, na tradução, no início da tradução, está dizendo que esse texto, né, ele é tão atual? Porque o que é hoje, se não, né, esse cuidado que os artistas e as celebridades têm no sentido de não posso falar isto, porque senão vou ser cancelado. Não posso falar isso, senão eu serei desmonetizado. Né? Então, o Camus aqui ele está exemplificando em 1945 uma coisa que vai surgir agora em 2019, né? Que é justamente essa insegurança agora perante essa necessidade de um posicionamento. Né? E aqui ele continua um texto, mais uma vez, brilhantemente, reflexo das suas análises em relação a isso, quando ele fala, é mais simples entender o aspecto selvagem e teimoso de nossas obras de arte, sua preocupação e colapsos súbitos. Com isso, é óbvio que nós temos mais jornalistas do que escritores. Ora, o que nós temos mais hoje? Nós temos hoje mais artistas ou nós temos hoje mais críticos de arte? Nós temos mais escritores ou nós temos críticos de literatura? Né? O Camus está antecipando um movimento, né, incrível. Né? Nós temos mais comentadores de cinema, críticos de cinema ou cineastas. Né? Mais escoteiros da pintura do que Cézannes. Né? Quer dizer, nós não temos mais Mozart, Beethoven,
Nós não temos mais Picasso, Cézanne. Nós temos pessoas que comentam as obras de algumas outras pessoas, né? E aí ele fala aqui, ó, enfim, a Bibliothèque Rose ou romance noir tomou, né, o lugar de Guerra e Paz ou da Cartucha de Parma. Quer dizer, as grandes obras, os grandes artistas não se posicionam mais. As grandes obras, elas não são mais possíveis, né? Justamente por conta dessa transformação. E aí o que é apetitoso? Esse romance fácil. Né? Porque aqui o Camus, na verdade, ele está criticando o romance noir. Né? De certa forma, ele está criticando, que é um estilo, né? É um estilo literário, mas ele está criticando pela possibilidade de facilidade de temas. Né? Imagina se o Camus estivesse vivo e parasse em uma daquelas bancas do centro da cidade e visse aqueles romances para donas de casa, né? De romance. Né? Então é isso. Né? Imagina se ele visse, se o Camus observasse hoje os títulos que existem hoje, né? Que são repetitivos, fórmulas repetitivas e fáceis. Né? Hoje nós não conseguimos mais produzir até mesmo Camus, Sartre, né? Ou alguma outra coisa desse tipo. A gente consegue enlatados, a gente consegue outras coisas desse tipo, né? E é bem complicado nesse sentido, né? E o que nos salta aos olhos finalmente aqui, nessa parte do texto, é a questão para todos aqueles que não podem viver sem a arte e sem aquilo que ela significa, é simplesmente a de não saber como, entre as polícias de tantas ideologias, né? E aqui é muito importante a gente ressaltar esse caráter de polícias de tantas ideologias, porque aqui o Camus vai verificar que a arte, ela será criticada e ela será censurada tanto à esquerda quanto à direita. Né? Quantas igrejas, que solidão. Né? A estranha liberdade de criação ainda é possível. Como num universo desse tão miserável, tão atrelado, tão ideológico, né? Tão policiado, né? Se a gente for observar, existe nos Estados Unidos uma caça às bruxas que não permite que cineastas falem de temas sociais em Hollywood. Né? O cinema dito de esquerda, o cinema socialista hollywoodiano, né? Ele desaparece nessa época do marcatismo, né? Do mercantismo. E a arte crítica da União Soviética, né, ela é considerada, ela tem um index. Né? Vários e vários autores ali foram expulsos da União Soviética, né, por criticarem o sistema, o regime e por aí vai. Então, a gente observa como o Camus está dialogando com esses dois lados e dizendo como é estranho, apesar de todas essas políticas ideológicas, a criação ainda ser possível, né? Como é que isso ainda é pautado, né? Gente, se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade, viu? Queria, Igor, queria, cara. Simbora. Cara, primeiramente, parabéns pela exposição, viu, Igor? Show de bola, muito boa. Muito clara. E deu uma vontade de te interromper na hora que tu falou assim, né? Do cinema de esquerda, que também teve a polícia, eu ia dizer assim, não é possível. Tinha lá, né? Porque do jeito que pregam por aí, parece que... sei lá, cara, um paraíso na Terra, né? É um paraíso, cara. Não acredito que tinha essa perseguição, cara. Mas, enfim. Cara, que só mostra que os dois lados, né, bicho? Tanto esquerda como direita... Capitalismo, comunismo, cara, é o que o Camus falava mesmo, cara. São duas faces da mesma moeda, né? Mas quando tu falou da questão do romance, que aí tu usou a expressão romance de dona de casa, né? Coisa assim. Eu vejo, Igor, que eu tenho certeza que você não colocou nesse tom, assim, eu acho que é porque não veio outra coisa na cabeça, mas o que eu entendo, sabe, Igor, é que o problema não é nem tanto a questão do romance, esse romance enlatado, como você disse, esse romance estéril, sabe, que a gente encontra aí no... O problema, cara, é justamente... E aí,
não é só para dona de casa, coisa de, eu entendi, é só para especificar melhor, entendeu? Viu? Não, claro, só para ampliar, contemplar outras situações, entendeu? Não é não é crítico, não é nada disso. Mas assim, o que eu vejo, o grande problema, cara, é a esterilidade mesmo do romance, que, como diz o Vicente Barreto, cara, o romance que o Camus critica é aquele romance que até hoje o americano faz, ou seja, tem que ter uma legenda. Tem que ser explicado dentro da obra aquele romance, quem é o protagonista, a protagonista, quem é o principal, quem não é. Tem que ter uma explicaçãozinha, tem que ter um moral da história, ou seja, a reflexão ou a contradição ou a quebra que o teatro do absurdo, por sinal, e a literatura absurda traz, a quebra de linearidade, ou seja, daquela linha reta e tal. Não é, até hoje, se você fizer uma obra dessa forma, ela é mal vista. Por quê? Porque o enlatado foi tão colocado na cabeça das pessoas, esse romance estéril foi tão colocado, que as pessoas, elas ficam indignadas, elas não... E eu, quando falo pessoas, são as pessoas que consomem esse tipo de produto que eu acabei de falar, desse enlatado. Não são de forma geral. É o grupo que consome isso. Quando, por exemplo, assiste a um filme ou lê um livro que, por exemplo, não vai ser o Felizes para Sempre de toda vez, não tem aquele moral da história também, é cortado ali, pá. Muitas pessoas se revoltam porque elas querem ver o beijo do casal e tal no final, querem ver todo mundo sendo feliz, né? Eu lembro, cara, daquela... É um filme assim, para quem é pai, impactante, cara. Tem um filme que até o ator principal lá é um francês e tal, que é uma família de dois, né? É o pai cuidando da filha e tudo. E aí eu sei, cara, eu vou dar o spoiler mesmo, quem não quiser escutar o spoiler, tranquilo. Também não vou dizer o nome do filme, até para dar uma preservada, né? Mas eu vou falar o final. O que acontece? Sei que no final, a menina que ele tanto cuidou, que ele tanto ficou, morre. Entendeu? E muita gente que assiste esse filme fica revoltado com esse filme. Ah, mas não podia, por que não inventaram aí um remédio para a menina ficar viva, não sei o que e tal. Mas é justamente essa quebra que o autor, é justamente essa quebra que o diretor quer. Essa reflexão, esse valor da vida, né? Esse aproveitar em todos os momentos da vida ali da sua filha com você ali, né? Enfim. Só que a gente vive um mundo tão massacrado, tão detonado, que as pessoas elas querem também uma válvula de escape, nem que seja na arte, de ver aquilo que elas não conseguem fazer também na realidade, sabe, Igor? Então, é complicado. Eu penso assim, cara, tu já pensou o Camus por um milagre da natureza, sei lá, enfim. Já pensou o Camus assistir o Crepúsculo, hein, cara? Como é que ele ia entender o Crepúsculo, hein? Não é sério, né? Como é que ele ia ver, assim, o Crepúsculo e tal? Porque aquilo ali é um romance, né, cara? É um tipo de enfim, é um tipo de narrativa. Mas qual é a moral da história? Não é moral, mas qual é a quebra, a problemática que a gente encontra ali? Sabe, bicho? Fica uma coisa muito... Sabe? Então eu vejo assim, cara, que esse tipo de enlatado, ele reduziu tanto a proposta de você refletir sobre a própria vida, cara, levando assim para um imaginário de fábula, assim, de conto de fadas, cara, que infelizmente meio que acomodou a muitos, sabe? Muitos estão seguindo aquilo dali. E aí, dito isso, só uma coisinha que tu falou no início aí, cara, assim que eu entrei, eu ouvi tu falando, que eu acho interessante. O Camus, ele não determina qual... Isso é legal, cara. O Camus não determina o posicionamento do artista. Ele só diz a seguinte coisa: o artista tem que se posicionar. Né? Isso. E seja para o bem ou para o mal, o indivíduo tem que se posicionar. Isso, cara, isso é de uma liberdade tão grande, cara, do indivíduo de se colocar. E aí você colocou muito bem a questão do medo de muitas pessoas se colocarem, né? Eu sei que está sendo gravado, eu vou falar uma coisa aqui, que algumas pessoas que só têm uma direção na vida vai ficar indignado comigo. Mas eu vou falar, tu não vai ver não. O seguinte, cara,
Interessante. Eu sou um desses que critico essa atriz pelo posicionamento dela, mas eu critico essa atriz porque ela teve um posicionamento, entendeu? Defendendo certas coisas que você vai entender agora onde eu quero chegar. Uhum. Aquela, acho que é a Regina Duarte, né? A namoradinha do Brasil, não é? Uhum. O que acontece? O que acontece com aquela indivídua ali? Ela defendeu uma posição execrável, mas ela defendeu uma posição na loucura dela, na vaidade dela, sei lá o que dela, na demência, não sei. Ela se posicionou. Quantos indivíduos que se dizem de esquerda, que se dizem do movimento social, da luta, da igualdade dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos nordestinos, não se posicionaram? Tá entendendo onde eu quero chegar? Uhum. Entendeu? E aí eu venho para a questão do Camus, cara. Por que essas pessoas não se posicionaram, como você disse, né? Com medo do dislike, com medo da ignorância, porque quando você se propõe a se posicionar de um lado, vai vir uma contra-resposta. Então, o que acontece? Por exemplo, o Tico Santa Cruz. A gente sabe muito bem o posicionamento dele. E ele foi altamente massacrado pelo lado bolsominion. Mas ele deu a cara a tapa. Uhum. Tu tá entendendo a coisa? Sim, sim. Essa indivídua que eu acabei de falar, né? A Regina Duarte. Foi massacrada, foi ridicularizada, foi reduzida ao que ela é de fato. Mas ela se posicionou. Quantos outros não se posicionaram, cara? E não se posicionam ainda, com medo do dislike, com medo da não aprovação. Muro, né? E em cima do muro, vem com aquele discursinho de isentão, né? O famoso isentão. Tem coisas boas a tirar dessa situação. Uhum. Caramba, né? Enfim. Então, assim, ao mesmo... cara, assim... O posicionamento camisiano para o artista que tem que se propor, que tem que se colocar na discussão, é um posicionamento de coragem, Igor. Porque nem todo mundo... Olha, é muito fácil. É muito fácil eu abandonar as minhas convicções e me aliar a um coletivo e chegar na frente de todo mundo e abrir minha boca porque eu tô aqui, empoderado com o coletivo. Entendeu? É muito fácil. Agora, o posicionamento do indivíduo quando enfrenta esse coletivo é outra coisa, que é o que o Camus traz para nós, cara. Que foi o posicionamento do Camus. Se a gente lembrar aí a história do Camus, foi o posicionamento dele frente ao Partido Comunista, cara. Quando ele entrou e quando ele tentou trazer outras ideias, trazer reflexões, o que o partido fez? Não dá, amigo. Nós precisamos primeiro das ordens da matriz. Né? Nós precisamos ali de Moscou primeiro. Se Moscou der o aval, aqui, tranquilo. Poxa, cadê a liberdade disso daí, cara? Sabe, cadê a ação disso daí? Cadê a praxis, de fato, da coisa, do fazer? Cadê? Entendeu? Então, assim, esse posicionamento do Camus, cara, mostra muito dessa... que não é só um indivíduo por indivíduo. Desculpa, viu, Igor, tá aqui monopolizando a fala, mas rapidinho, eu vou só dizer isso aqui, viu? Que é uma coisa muito interessante na seguinte questão, cara. Que aí, mais uma vez, eu vejo a diferenciação do Camus para qualquer outro autor da época dele. O Camus, e não é um discurso mimizento, não é um discurso de minoria ou coisa do tipo, nada disso. Mas é um discurso de revolta. O Camus saiu de onde saiu, como você evidenciou muito bem naquele post, né? Com a ajuda de um professor, com ajuda, com uma precariedade muito grande, ele saiu de uma realidade muito pesada. Durante a vida dele toda, ele nunca deixou de estar envolvido com esses temas, essas temáticas pesadas.
sempre dividido entre dois mundos, sempre ali dentro de si com a carga muito pesada em relação à sua origem, a Argélia, diferentemente do que a gente encontra naquele livro lá do Peso da Responsabilidade, né? Diferentemente de outros autores, cara, que tiveram todo o apoio burguês das suas famílias. Quantos autores se colocaram de esquerda, do lado do partido, na conta bancária lá, ou nos bens dos pais, da herança, muito gorda para ficar nutrindo os seus gritos de liberdade, de luta, de engajamento político e tal, entendeu? Onde é que eu quero chegar com isso? É que o posicionamento do Camus é o posicionamento da vida dele, da construção dele como indivíduo, cara. O artista camusiano, cara, se diferencia por isso, porque é aquilo que o Nietzsche traz para nós em relação ao filósofo. E o filósofo, para o Camus, é um artista. E, para você escrever filosofia, escreva romances. Então, pegando o que o Nietzsche fala, para fazer a comparação e a complementação com o que o Camus traz, o filósofo nietzschiano é aquele que segue a sua filosofia. Não é o cara que só fala e na prática deixa de lado. Não. O artista, filósofo camusiano, é o cara que, além da arte que ele faz, da literatura, do teatro, da filosofia que ele escreve, ele é o cara que vivencia aquela porra. Saca, Igor? Eu acho que esse é o... Eu acho que esse é o maior legado, cara, assim, em relação ao artista que esse cara nos dá. Como ontem, né? Eu e você fizemos a leitura justamente em cima do homem absurdo, a criação absurda, cara. Então, que aí a gente chegou num pensamento de quê? Que a obra do artista absurdo, vamos dizer assim, é a própria desconstrução dessa absurdidade e a construção da sua vida, cara, sabe? No enfrentamento dessa vida tão complicada, tão difícil que é a vida humana na modernidade, na pós-modernidade e principalmente na contemporaneidade, que é o que a gente está vivendo agora, bicho, sabe? Mas enfim, perfeito. Desculpa aí monopolizar demais, tá? Não. Você não tem que pedir desculpa, não, até porque você sabe que esse grupo é tão seu quanto meu, quanto nosso, né? É de casa, você é fundador, membro fundador, é isso aí. E tem que falar mesmo, né? Porque eu pensei que só uma pessoa tinha fundado esse grupo, Igor, viu? Não sabia que eu e você tínhamos fundado, não. Mas, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mas, olha, Jefferson, perfeito. Realmente você conseguiu condensar muito bem. A Giane está dizendo que abordou o que foi perguntado, né? Ela perguntou aqui se cabe ao artista se posicionar na sua arte ou como indivíduo. Giane, os dois, né? Os dois. E aí eu acho que a gente vai falar sobre isso nas próximas reuniões, porque a gente vai falar da criação absurda no mito de Sísifo, e depois a gente vai falar da criação revoltada, do homem revoltado. E aí a gente vai conseguir dar uma visão geral sobre essa arte e criação do Camus muito, muito bem, sabe? Ou vamos tentar, né? Giane, por favor, continua a leitura, certo? E aí vamos fazer o seguinte. Tu começa aqui essa parte que eu grifei, não é suficiente dizer, e termina no finalzinho aqui, ó, que é antes de qualquer coisa, deve responder a questão dirigida a si mesmo. Entendeu? Que é o finalzinho da introdução. Porque depois ele já começa com a parte 1, parte 2 e tal. Tá certo? E aí a gente finaliza o texto hoje. Quer dizer, a introdução, né? Certo. Brilha. Começa de onde eu parei, né? Isso, exato. Não é suficiente dizer, a esse respeito, que a arte está ameaçada pelos poderes do Estado. Se isso fosse verdade, o problema seria simples. O artista lutaria ou cederia. A partir do momento em que se percebe que o combate reside dentro do próprio artista, o problema se torna mais complexo e também mais mortal. O atual ódio pela arte, do qual nossa sociedade oferece tão belos exemplos, é eficaz, pois é mantido pelos próprios artistas.
A dúvida dos artistas que nos precederam estava ligada a seu talento pessoal. A dos artistas de hoje está ligada à necessidade da sua arte, portanto, da sua própria existência. Em 1957, Racine pediria perdão por escrever Berenice, ao invés de lutar pela defesa do Edito de Nantes. O questionamento que o artista faz sobre a arte tem diversas razões, das quais não é preciso reter senão as mais altas. Entre as melhores explicações está a impressão que o artista contemporâneo pode ter de mentir ou de falar por nada, se ele não leva em conta a miséria da história. De fato, o que caracteriza nosso tempo é a irrupção das massas e de sua condição miserável diante da sensibilidade contemporânea. Nós sabemos que elas existem, mesmo que tenhamos a tendência de esquecê-las. E se nós sabemos, não é porque as elites artísticas e outras tenham se tornado melhores. Não, e é preciso que nos tranquilizemos. É porque as massas se tornaram mais fortes e nos impedem de esquecê-las. Há ainda outras razões, e algumas menos nobres, para tal demissão do artista. Mas sejam quais forem essas razões, elas dividem um objetivo: desencorajar a criação livre ao combater o seu princípio essencial, isto é, a fé do Criador em si mesmo. A obediência de um homem ao seu próprio gênio, disse Emerson de forma magnífica, é a fé por excelência. Em um outro escritor americano do século XIX, acrescentou: enquanto um homem se mantém fiel a si mesmo, tudo trabalha a seu favor: governo, sociedade, o próprio sol, a lua e as estrelas. Este otimismo prodigioso parece morto nos dias de hoje. Na maior parte dos casos, o artista tem vergonha de si mesmo e de seus privilégios, se é que ele os possui. Antes de qualquer coisa, deve responder à questão dirigida a si mesmo: a arte é um luxo enganoso? Perfeito, Giane. Muito obrigado. Mais uma fantástica leitura, certo? Se alguém tiver comentários sobre essa parte que a gente falou, essa vai ser a última parte que a gente vai tratar, né, travar, né, que é a introdução, né, a introdução da conferência, né, e tal, mas a gente vai ficar por aqui por causa do tempo, né? Então, queria saber aí de vocês, comentários sobre, né, vamos discutir um pouco sobre isso, fiquem à vontade. O que é que vocês acharam? Concorda, não concorda? Deu para complementar o que ele tinha dito antes? Esquerda, que se dizem Igor? Oi. Oi. Qual foi a pergunta aí, filho? Eu não entendi, ficou um silêncio. Foi para mim a pergunta? O que foi? Não, foi geral. Comentários acerca do que foi dito aí, falado, né? Fiquem à vontade aí para falar sobre. Se não, aí eu falo. Acho que é pouca coisa, né? Eu vou falar aqui e aí vocês comentam sobre. Pode ser? Deixa eu só fazer só um comentário aqui nessa primeira parte aqui. Nós temos aqui: não é suficiente dizer a este respeito que a arte está ameaçada pelos poderes do Estado. Se isto fosse verdade, o problema seria simples: o artista lutaria ou cederia. Cara, olha, é muito do que a gente encontra, por exemplo, no Homem Revoltado, cara, certo? E eu também emendo, junto com o Homem Revoltado, o estado de sítio. Como o estado de sítio, cara, não foi bem aceito, né? Por que será que o estado de sítio não foi bem aceito, né? Será, mais uma vez, que o Camus, ele... será que ele jogou na cara da sociedade, né? O que era o povo o que era o povo europeu, né? Enfim, como era o modo operante do povo europeu, enfim, né? Então, assim como ele fez no teatro com o estado de sítio, ele fez no Homem Revoltado,
E aí a gente viu a resposta, né? Qual foi, né, para o Camus, né? Foram respostas, não foi só uma, foram respostas muito pessoais até, né? Assim, muito ofensivas realmente, porque Demais. o Camus, além do modo operante que ele desenhou no estado de sítio, porque ele desenha. E outra coisa, uma obra como A Peste e o Estado de Sítio também, que são muito parecidos e tal, e a pessoa criticar aquelas obras ali na potência que elas são, na potência de reflexão, de autorreflexão crítica, para nós que seguimos ou para nós que temos posicionamentos políticos e tal, a pessoa fazer uma desconstrução daquela obra ali de uma forma pessoal, vamos dizer, né? Ou de uma forma até mesquinha, cara, é muito óbvio onde o Camus bateu, né? Onde o Camus queria chegar. Então, assim, primeiro, o Camus desenha as coisas na peça ou no romance, e aí traz a complexidade do pensamento e, ao mesmo tempo, né, a evidenciação da crítica dele em relação ao modo operante que a Europa ia seguir, né, de forma igual como seguiu em relação ao nazismo, cara. Então, o artista nesse ponto aí que o Camus traz é um sujeito provocador, cara. É um sujeito que a problemática está tão grande que é o tipo do cara que ele tá para o enfrentamento e sabendo que a vida dele pode ser encerrada ali, mesmo com a crítica dele, cara. E é o cara que se coloca na frente da multidão, na frente do diálogo político refinado, até porque eu vejo que, como o Camus traz a visão artística, né, como algo mais próximo do comum, do indivíduo comum, eu percebo que a complexidade está aí nesse sentido, de fazer esse indivíduo comum também se perceber dentro disso, sabe? Enfim, não vou falar muito não, porque senão eu vou monopolizar de novo, eu tenho essa... Nada. Perfeito, muito bom, muito bom. Realmente traz essas perguntas, né? Por que a peça foi tão criticada se ela fala de um problema europeu, né? Que é a questão da igreja, a questão da peste, a questão do autoritarismo, né? Tem muitos desses elementos. Questão da burocracia, né, Igor? Questão da burocracia, né? Aquilo que o Mambembe vai falar de necropolítica, o Camus já falou de necropolítica naquela obra, cara. Entendeu? Verdade. E antes falou lá no Mito de Sísifo também, se a gente analisar de uma forma bem próxima à necropolítica, a gente vai encontrar... Poxa, aliás, no início do livro, logo, no Mito de Sísifo, o cara fala, o grande problema filosófico é o suicídio. Então, políticas necrófilas, ou seja, que levam o indivíduo para a morte. Entendeu? Sim. Enfim, então... Perfeito, é isso mesmo. Mas aqui na frente do texto, né, a gente observa que o caminho atual pela arte, da qual nossa sociedade oferece tão belos exemplos, é eficaz, pois é mantido pelos próprios artistas. É interessante isso, né, como ele aborda nesse sentido, né, de uma arte que se alimenta, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, mas a gente observa também nos dias atuais, nos últimos 20 anos, como aconteceu esse ódio pela arte. A arte sendo ligada a um produto de esquerda, né? Porque todo mundo que é de direita, assim, tipo, parece que renega a arte com todas as forças possíveis, né? Você vai falar com um bolsominion, você vai perguntar a ele quem é o Emerson, ele vai dizer que era o volante da Juventus, né? Mas não, o Camus já diz aqui, é um escritor norte-americano. Racine, se perguntarem quem é o Racine, ele vai dizer, é o Zé lá da esquina. Então, parece que a arte foi monopolizada pela esquerda e pela intelectualidade, mas não é. Se você aqui no Brasil, né? Se vocês observarem no contexto europeu, né, a arte é de elite. A pintura, a música clássica, a ópera, ela é de elite, né? Mas parece que aqui é uma coisa que só quem é de esquerda pode, né, acessar, né, ou produzir, né? É curioso como funciona isso. E aí surge esse ódio pela arte linkado à questão ideológica, né?
pessoas de direita parecem que odeiam a arte porque parece uma coisa de esquerda, mas não é. Talvez por elas não terem... Igor. Pode falar. Não, Igor, assim, pegando aqui um exemplo, né? Aqui na minha cidade, no Paracuru, nós temos uma referência de arte aqui, que é a Companhia de Dança de Paracuru, que hoje o local dela se tornou um centro cultural, Companhia de Dança, que revolucionou, assim, para você ter ideia, cara, quando essa companhia chegou aqui, com os primeiros alunos, cara, eles escutaram tanta coisa, tanto absurdo, tanto palavrão, tanto... Meu irmão, imagina aí, você vê homens vestindo uma leg, cor de pele, subindo num palco e fazendo movimentos delicados e tal, cara. A plateia da época, você escutava de viado a baitola, desculpe o termo, eu sei que está sendo gravado, mas isso é sabido aqui no Paracuru. Isso, logo no início, eles em cima de um caminhão, para ter ideia, nem o palco, nem a estrutura de palco se entendia na questão da dança, né? Era só aquele costume de bandas e tudo na praça. E eles vieram com esse tipo de proposta, cara, e foi um enfrentamento muito grande, certo? Por que eu tô te falando isso? Porque, cara, é incrível, você encontra artistas hoje, cara, que eles conseguem ter uma educação artística, eles conseguem ter acesso a informações da arte, e os caras não conseguem fazer o melhor da arte, que é a reflexão em cima daquilo que se faz como arte, cara. Como um balé, como um teatro, a música e tal. E aí você encontra... isso, eu não vou nem chegar a tanto, sabe? Mas, assim... E aí o que você vê? Você vê pessoas da arte defendendo políticas públicas contra a arte. Contra. Exato. Tu tá entendendo a coisa? Então, assim, o que você falou aí, cara, perfeito, porque o próprio exemplo, Jefferson, que tu utilizou da Namoradinha do Brasil, né, era um trabalho anti-arte. Né? Perfeito. A Cinemateca foi deixada de lado. O secretário hoje da cultura aí, o tal de Márcio Frias, acho que é isso, né? Realmente é uma fria mesmo, Mário Frias, né? Mário Frias, né? Realmente ele é gelado, ele é frio mesmo, né? Porque você vê um cara que tá no meio artístico há muito tempo, como o outro cara, mas pior, aquele outro secretário da cultura, cara, era respeitado entre o meio cultural e assim, tinha muitos trabalhos com, por exemplo, Fernando Montenegro, com outras pessoas, e depois o cara, devido à ideologia, devido a um pensamento cerceador, o cara mudou e se tornou pessoa não grata para o pessoal da arte. E o que ele fez? Quando ele pôde estar na cadeira, ele fez de tudo para atacar essas outras pessoas que, com o trabalho delas, o que elas fazem com o trabalho? Reflexão, construção de teatro, de música, de dança, para além da dança, do teatro, da música, mas para a reflexão, entendeu? E aí o que os caras fazem? Eles atacam. Parece assim que a questão do moralismo, desse moralismo nocivo, de que existe um limite para a arte, né? Não pode. Por exemplo, aquela antes de Bolsonaro, antes de tudo, aquela peça Macaquinhos, cara, né? Cara, quando tu vai ver a peça fala daquilo que o Diógenes, por exemplo, falava, dos cínicos ali, do helenismo, que eram o quê? Que eram viver como os cães, sabe, cara? Que era viver a pele mesmo humana, as relações mais instintivas do homem. É até bonito, cara. Aí o que acontece? Ai, não, mas é porque uma mãe pegou a criança levou a criança para assistir a peça e tudo, e aí você fica assim, e qual o problema dessa indivídua refletir sobre o coisa? Qual é o absurdo que tem ali naquele negócio? Ou seja, então é um moralismo, cara, que, por exemplo, um moralismo para tortura, para morte, para matança, para políticas de morte, né? É permitido você pegar uma criança, botar uma arma na mão dela, vestir ela de policial e dizer assim, vamos matar vagabundo, pronto, é permitido isso, né? Porque a gente sabe que esses meios militarizados não matam só vagabundos, né? Que aí a gente volta para aquela discussão que o Camus fala
da pena de morte, né? No momento que você quebra um limite de matar alguém, por mais que ela seja criminosa, coisa do tipo, o que vai impedir do indivíduo matar um inocente? Nada, é o que a gente vê na nossa Então isso é permitido. Isso é permitido. Agora, você olhar para um corpo humano, e aí eu não vou nem chegar na Macaquinhos, eu vou trazer outra situação, Igor, que aí extrapola tudo. Vai na Macaquinhos, vai, por exemplo, dentro de uma sala de aula, na aula de biologia, a professora mostrando um órgão sexual masculino, um órgão sexual feminino, de uma forma científica. Você vai encontrar alunos revoltados porque a minha religião, porque a minha orientação, porque o meu pastor, porque eles não aceita. E aí tu começa a ver, cara, que uma coisa vai interligando a outra, e daqui a pouco esses artistas se valem dessa moral para dizer o que é arte e o que não é arte. Como se o que é arte e o que não é arte fosse definido, cara. Como se a gente tivesse uma capacidade de definir a amplitude de uma obra. Sabe? E quando eu digo amplitude, assim, eu leio o Estado de Sítio. Aliás, o Estado de Sítio não, a Peste. Eu interpreto o Estado de Sítio. Eu vou ter uma leitura, eu vou ter uma interpretação, eu vou ter uma sensibilidade em cima daquilo dali. Você vai ter outra, né? A Jeane vai ter outra. E assim por diante. Então, é muito amplo para você determinar e fechar uma coisa, cara. Só que esse pessoal que se coloca como artista usa de uma vaidade que, tipo, é só eu, os outros, ó, que se exploda. É a arte da minha forma, é do meu jeito, é desse tipo aqui, sabe? E aí a gente acaba voltando àquilo que a gente encontrou na propaganda nazista e depois que a gente encontrou na propaganda comunista e que a gente encontra até hoje na propaganda capitalista, cara. Algo enxertado ali, colocado, enlatado, como você usou muito bem, que é o que a escola de Frankfurt vai fazer crítica, né, com Adorno e com outros, né, enfim. Então é muito triste, ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito triste, bicho. Com certeza, com certeza. A Jane aqui, provocadora, né? Você é advogada do diabo, uma arte nazista deveria ser interditada. Jane, é complexo a tua pergunta, porque ela envolve vários graus, né? Primeiro, acho que o maior grau de todos é o que seria uma arte nazista, né? Eu acho que talvez aí seria uma arte que seria puramente determinada pelos símbolos e pelos signos nazistas, né? E aí, se for meramente dessa forma, teria que ser interditada porque, enfim, ela iria conter uma série de preconceitos, racismos. Ô, Igor, pegando essa pergunta da Jeane, que eu também gostei, e é bom quando isso acontece, né? É bom porque provoca, bicho. Jeane, eu quero lhe convidar até pro Jack, viu? Porque a gente está com a deficiência de participação. Se você quiser participar também lá, viu? Agradeço, viu? Também no Estudos Camus, viu? É bom ter essas provocações. Deixa eu só dizer um negócio aqui sobre isso. Cara, vamos lá. Nós temos a Minha Luta, né? Do Hitler, né? Que é uma das obras que assim, se nós fizermos uma análise, vai ser uma das mais lidas no mundo, cara. O que tem de gente curioso, o que tem de gente que lê aquela literatura ali, cara, aquela obra, é muita gente. Outra coisa, se nós pegássemos essa pergunta da Jane, ninguém ia ler mais o Heidegger, né, cara? Porque o Heidegger, pelo amor de Deus, cara, né? O Carl Schmitt também, né? Enfim, então, o que eu quero te dizer com isso, viu? Foi a Jeane ou foi foi a Jeane, né? Pronto. Uma das coisas que a gente tem que falar na filosofia do direito, né, que o Igor trabalha muito aqui trabalha em alguns momentos aqui no GEAC, é o seguinte: nós podemos analisar a obra de arte pela obra de arte, por mais aterradora que seja, para abrir reflexões, por exemplo. Porque, vamos lá, quando a gente pega uma obra como a do Carl Schmitt, que no trabalho dele, ele conseguiu fazer com que uma nação, de forma burocrática e jurídica, acreditasse num grande líder, trazendo a noção de soberania e de soberano como representação fiel do Estado, personificada naquele indivíduo. E esse tipo de superioridade frente à inferioridade de um povo foi capaz de fazer o quê? Toda uma nação ficar uniforme em relação ao que o Estado queria propor, mas quando esse Estado foi derrotado, uma das coisas muito boas no Tribunal de Nuremberg
que foi levantado no julgamento contra os nazistas foi o seguinte, foi o firmamento do valor da vida humana, da pessoa humana, como eles colocam. Né? Então, assim, vai ser uma das bases, meio que de oposição, mas que vai servir como uma dialética para a gente valorizar ainda mais a vida. Né? Não sei se estou conseguindo ser claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para nós termos a ONU, para a gente ter as resoluções em prol da vida, em prol de sempre ir para o diálogo, em frente à guerra, né? Uma das coisas que serviu foram as discussões frente em cima daquela tese nociva que aqueles nazistas fizeram. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós podemos assistir uma obra, ler uma obra, ver algum tipo de obra daquele pessoal, podemos, porém, como disse o Igor, não como idolatria de uma ideologia, mas como pesquisadores que somos, de olhar para aquilo dali e analisar e levantar teses e questões acima daquilo dali, que é o que acontece muito, por exemplo, quando se estuda Heidegger, quando se estuda Carl Schmitt, entendeu? Então, nesse ponto aí, nós podemos estudar, a gente não pode... E outra coisa que tem que ser dito também, nós não podemos, como diz o Adorno, nós não podemos esquecer o nazismo. Um grande defeito da nossa humanidade hoje é a indiferença de esquecer o que foi o nazismo. O que acontece? Nós estamos repetindo os mesmos erros. Entendeu? Então, se como a educação após o Auschwitz, que o Adorno nos traz, quando ele nos traz isso daí, é o quê? É a certificação de que a gente, sim, tem que olhar aquilo dali. Nós temos que analisar aquilo dali. Nós temos que nos ver naquilo dali, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sim, podemos assistir, podemos ver, né? E principalmente como pesquisadores que somos, né? Vamos lá, só vou dar esse exemplo, vou fechar minha boca. É aquela história assim, o Jeane. Nós somos pesquisadores da vida na floresta. E aí nós estamos vendo ali os animais devorando uma antílope grávida. Eles arrancam o feto da antílope, né? Vamos fazer o quê? Vamos chorar? Se nós somos pesquisadores, nós vamos observar. Vamos observar e vamos construir estudos em cima disso. O que nós vamos fazer em relação a olhar os 6 milhões de judeus mortos e toda a atrocidade feita, né, na Segunda Guerra Mundial? Vamos chorar? Podemos chorar até. Mas como pesquisadores, nós vamos olhar e vamos construir pensamentos, conhecimentos, estruturas a partir daquilo dali, para que não se repita aquilo dali, para a gente poder identificar o mais novo ditador, não é? Tem um livrinho aqui que eu tô olhando para ele aqui agora sobre a tirania, né, que é de um americano quando Trump assumiu o poder. As comparações. Do Snyder? Igor, perfeito, esse daí mesmo. Tá bem aqui na minha frente, tô olhando para ele. Então, o que ele faz? Ele começa a pegar o modo operante do nazismo, o modo operante do fascismo, enfim, e começa a colocar, a trazer a comparação com o que é o Trump, né? Isso é válido para nós, né? Então, é isso. Perfeito. Vamos lá. Jeane, só acrescentando um pouco a tua pergunta, né? É muito complexa e ela é provocativa e é boa por conta disso, porque traz reflexões, posicionamentos e coisas do tipo, né? Tem dois movimentos que a gente pode fazer, né? Se nós realmente quisermos que essa arte nazista, dita assim, né? Tipo, ignorar completamente, então a gente tem que parar de escutar Wagner, tem que parar de escutar Herbert von Karajan, não tem que pegar um sequer filme da Leni Riefenstahl, né? Então, assim, é como o Jefferson disse, a termos de pesquisa, para a gente entender o que foi o movimento, como é que se partiu, né? Essas coisas, é interessante, né? Agora, claro, ninguém vai pegar uma arte dessa e crer que seja a verdade absoluta e partir para cima. Tem uns loucos que vão, claro, lógico, né? Basta você saber que ali por volta de 2015, mais ou menos, 2015, 2016, o Mein Kampf, né, teve os direitos, salvo engano,
né? Acho que teve uma liminar no Rio de Janeiro, né, que apoiou que o Mein Kampf fosse editado no Brasil, né? Só que pela Constituição é proibido, né, obras, né, que de alguma forma reforcem o nazismo, né? A nossa própria Constituição ela impede isso, né? Então, assim, e é uma obra que muitas pessoas já leram, né, porque tem na internet, né? Tem na internet aí disponível para quem quiser, tem vídeos falando sobre, coisas do tipo, né? Que aí a internet já é um outro departamento que a lei não consegue completamente, né, pegar. Mas eu via o interesse das pessoas nesse momento em saber, né, o que era aquilo ali, né? E é uma bobagem, né? O Mein Kampf é uma bobagem, sem pé nem cabeça, né? É uma bobagem do começo ao fim, né? É uma mistura ali de teoria de conspiração, com coaching, com coisas do tipo aí que a gente vai ver hoje é pura bobagem. Mas por que se tornou tão popular, tão importante, tão vendido? Pelo que aconteceu depois, né? Ele está dizendo ali, em certas medidas, o que vai fazer se alcançar o poder, né? Então, a gente tem que impedir esse tipo de coisa, né? Mas em relação a isso que você acabou de dizer, perguntar, tem uma outra pergunta, né, que é muito interessante também, né? Esses ditos artistas e atores e sei lá mais o que foram cancelados, né? O que a gente faz com eles, né? A gente dá palco, a gente lê, a gente pesquisa, o que a gente faz? O que a gente faz com um Woody Allen, né? O que a gente faz com não sei, algum desses, né? Vários, né? O que a gente faz com as obras dele, né? A gente assiste, a gente separa. Tem muita gente que fala, e isso que você acabou de dizer, né? Se o artista endossa a sua arte, se a gente consegue separar as duas coisas, o artista da sua obra, né? E consegue só ver a obra e não ver o artista. Então, de fato, é uma pergunta muito complexa, dificílima, né? Não tem como a gente responder, não tem como a gente saber, né? Eu acredito que uma arte nazista, nesse sentido próprio aí que você acabou de destacar, e como eu disse, que ela tenha essas influências que elevem racismo e coisa do tipo, aí a gente tem que proibir, sim. Mas como pesquisadores, né, é importante que a gente tenha esse olhar de refletir sobre isso, como o Jefferson disse, para que isso não se repita, né, para que isso não volte a acontecer, né. Jefferson, antes de ti tinha um Roger. Não sei se o Roger ainda quer falar. Não, pode seguir aí, cara. Vocês já elucidaram bastante aí. Eu até esqueci, na verdade. Sou meio relapso, lembro sem querer. Não, que isso. Eu devia ter falado na hora, foi mal. Pode falar, Jefferson. Não, assim, né, Igor? Só lembrando que uma das coisas assim que mais pegam a gente, por exemplo, e aí vai nessa questão do que a gente precisa ler, nós precisamos ler para a gente entender mais as coisas no seu íntimo. Por exemplo, você escuta pessoas hoje falando do Karl Marx, detonando Karl Marx e tal, sem ao menos fazer uma contextualização histórica sobre o Karl Marx, sem saber o mínimo sobre o materialismo histórico e dialético. Tá entendendo? Sem saber. Os caras dizendo assim, o Marx é ideólogo, não sei o quê. Poxa, é um dos maiores, assim, para mim, né, que li o Marx, eu hoje não leio tanto, mas até gostaria de ler mais, certo? Mas, assim, no tempo de UES, que eu lia muito Marx, cara, é uma das maiores heresias tu trazer o Marx como um cara que defende ideologia, já que ele tem uma filosofia contra ideologias, cara. Naquele tipo de situação de delimitação do homem, cara. Isso é potente e é o que o Gramsci vai ver, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Mas nós temos pessoas, e aí vem o que eu quero chegar, que são as cabeças que fazem a crítica, que leiam o Marx, que não gostam do Marx, que odeiam o Marx, que fazem a crítica, que sabem que se as pessoas começarem a ler Marx, principalmente na crítica dele ao Capital,
as pessoas vão começar a aceitar o Karl Marx. Então, qual é a minha estratégia? Eu vou ler o Karl Marx, eu vou montar uma crítica e vou jogar para a população, vou jogar para a pessoa comum, saber o que é aquilo dali na minha visão. E aí está a situação, sabe? Daqui a pouco é uma preocupação, e assim, não é viagem não, viu? Daqui a pouco nós vamos ter aí pessoas endossando o Hitler. Daqui a pouco, como já temos, né? Algumas pessoas, né? Que já começam a ver que o Hitler não foi esse mal todo. Eu, por exemplo, encontro pessoas que dizem que o... Diga, Igor, diga. Não, já temos mais, né? Temos. Nós encontramos pessoas aí que já dizem que o Hitler não foi esse vilão total, né? Lógico, pessoas, meu irmão, que não vão aprofundar a coisa, não... Mas o que eu quero dizer com isso, cara? O que eu quero dizer é que nós, como pesquisadores, novamente eu vou bater nisso aqui, nós temos que nos apropriar do conteúdo, do conhecimento. Não é para seguir bandeira, não é para levantar bandeira de nada, mas é ver essa situação, cara, ver essas limitações, né? Ver as limitações de argumentação como você trouxe, porque realmente, quando eu li esse livro, cara, você trouxe a definição perfeita. É uma mistura de coach com ideologia política, coisa. É uma salada de coisas, cara, que, assim, para o cara ressentido, como o Nietzsche traz para nós, é um banquete. Para o cara que é ressentido, para o cara que tem amargura, para o cara que pensa de forma violenta numa eugenia, tal. Então, é uma maravilha. Então, para essas pessoas aí, para eles, ok. Mas para nós que somos pesquisadores e somos nós que vamos bater de frente com essas pessoas, nós temos que ler, cara. Para depois a gente não chegar e se deparar com certos argumentos, cara, como, por exemplo, hoje da Terra plana. Sim. Tem pessoas que vêm falar da Terra plana, mas por que a Terra plana cresceu? Por que ela ganhou pau com a Terra plana? Porque as pessoas, na sua empáfia, as pessoas que entendem sobre a geografia, sobre a geoforma, né? Enfim, não falam nada, cara. Se acham tão arrogantes ao ponto de dizer, eu não vou explicar nada, não. Fica com isso aí mesmo. E aí é aquele mesmo modo operante que o Bolsonaro ganhou. Isso é só mais um doidinho e tal. O cara vem com o argumento de falar que ditadura não foi dessa forma. Nós encontramos um Mourão dizendo que a história dirá quem foi inimigo e quem foi amigo. Olha os argumentos, tá entendendo? Então, assim, nós precisamos nos apropriar disso daí. Nós precisamos saber, precisamos ler Mises. Precisamos, cara. Para quê? Para a gente fundamentar mais ainda a nossa crítica. Sim. Entendeu? Eu encontro pessoas aí da esquerda, vamos dizer assim, né? Eu disse, poxa, fulano, quase eu ia dizendo o nome da figura. Poxa, fulano, tu já leu Mises, né? Aí a pessoa, eu não, para que eu vou ler Mises? Me basta só o Marx, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem que ler essa porra pra gente poder entender, bicho. Pra gente poder... Não é só aquela questão do entendimento prévio. Mas porque o nazismo foi ruim. É porque o Mises, com essa questão liberal dele, é ruim. Não, a gente tem que ler. A gente tem que ver essa porra de perto, cara. Tu tá entendendo? Eu tenho uma merda do sei o nada aqui, cara, não é à toa, não. Eu tenho que ler esse diabo aqui, velho. É sério, entendeu? Para me ver, para me poder depois abrir a boca e dizer assim, meu irmão, isso é um lixo, cara, mas eu tenho que ler. Tu tá entendendo? Eu tenho que ler isso aqui. Mas, enfim, desculpa o desabafo aí. Não, compreendo perfeitamente. Gente, extrapolamos aqui no nosso tempo, né? Normalmente, a nossa reunião dura 1 hora, né? Mas, como hoje teve mais discussão, né? E o texto foi um pouco mais puxado, então a gente fica 1h30, mais ou menos assim, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Então, queria agradecer a vocês e também a quem assistiu pelo YouTube, né? Quem assistiu